Pessoal, boa noite. Muito bom tê-los aqui conosco em mais uma live da Fábrica de Bezerros. Hoje nós vamos falar com o Gustavo, né, que é da GW Nelore Angus, que vai nos contar e vai nos falar a respeito, né, do projeto dele de cria intensiva. Então, vocês só me dão um tempinho aqui. Uma boa noite a todos que estão entrando aí. Só um minutinho para a gente poder conectar com ele, tá? Como você sabe, é sempre aquele, né? Aquela dificuldade inicial da gente começar. GW. Isso, vou convidar ao vivo. Só um minutinho, tá, gente? Obrigado a todos por participarem aí. Deixa eu aceitar aqui. Opa! Oi, Juliano, tudo bem? Tudo bem? Ótimo, tô bem. E você? Boa noite, ótimo. Graças a Deus, tudo em paz. Tá me vendo bem, ouvindo bem? Não, ouvindo bem e tudo certinho. Viu? Tá tudo em paz aqui. Perfeito. Gustavo, primeiro te agradecer muito, né? A sua presença é uma presença que a gente tem há muito tempo aí buscado trazer você para falar com a gente. Por uma série de fatores ainda não deu certo. Eu acho que o momento agora é muito bom. Né? A gente falou sobre muitos assuntos nas lives e você tem uma abordagem diferente, né, que a gente vai conversar aqui. Aí eu queria, assim, em primeiro momento, fazer uma apresentação do nosso projeto, que nós chamamos de Fábrica de Bezerros, né, que ele surgiu da necessidade de se criar um protocolo para a cria. Né? Quando eu comecei com a cria, eu vi que as informações estavam muito soltas. Então eu fui montando um protocolo, que é o protocolo que eu faço no meu dia a dia. E esse ano surgiu essa ideia da gente... nós temos uma filosofia muito de melhoria contínua, né? A cabeça do japonês lá que pensou qualidade total, a gente gosta muito desse assunto. Eu sei que você é uma pessoa que gosta dessa área de administração, então a gente pensa em todo ano, né? E melhorando, que o trabalho nunca para, né? E a gente falou, vamos fazer vamos conversar. Como é que a gente melhora as coisas? A gente conversa com quem sabe mais do que a gente, incorpora aquela tecnologia, vê o que é adaptável e segue em frente. Então, nós fizemos isso esse ano, eu acho que essa aqui é a 18ª live que a gente faz com pessoas trazendo ideias, trazendo inspiração para todo mundo. E assim, eu fico muito feliz que a gente começou lá atrás com 1.000 seguidores, hoje eu acho que a gente fecha 4.000 seguidores. Essa sua live, para mim, ela é histórica. Ela está fechando 4.000 seguidores aproximados. É muito legal. Eu fico super satisfeito. Eu também, cara. Um trabalho de um ano, de muita gente que apoiou a gente e teve, né, e se expôs e veio aqui, participou com a gente. E isso foi muito bom. Na verdade, aí, o que nós vamos fazer? Nós temos o nosso protocolo e essas lives seriam, eu iria conversar com você e falar, Gustavo, como é que você trabalha e tudo, né? E isso ficaria só entre mim e você. E dessa forma a gente irradia esse conhecimento, você fica mais conhecido, as pessoas conhecem você, me conhecem, a gente se conhece também, então eu acho isso muito importante. Eu acho que a pecuária ela precisa dar um salto, né? E só vai dar salto com tecnologia. É menos ideologia e mais tecnologia. Eu tenho pensado muito assim. Né? E é isso, esse é o nosso projeto. A gente tem uma propriedade, eu trabalho só com cria, um formato diferente do seu, o pessoal vai ver, eu sou muito mais a pasto, né? E é isso. Aí eu queria agora que você se apresentasse aqui para os nossos seguidores aí. Jean, de me apresentar, eu quero te contar alguns segredos aqui, tá? E eu feliz demais de saber que você está hoje completando 4.000 seguidores, eu estou fazendo parte disso, tá? Segunda coisa, cara, eu fui telespectador da sua primeira live com a Dir. Quando você fez lá atrás sua primeira live, eu estava lá ouvindo você, aprendendo com vocês, então... Você tem aqui, hoje eu estou tendo a honra de ser seu convidado, mas saiba que eu sou um dos seus seguidores dos primórdios. Que bacana, então, que bacana. Eu acho que em tudo que você contou aqui, do seu intuito, do seu desejo, eu acho que essa live, ela corrobora com tudo isso também, né? De uma pessoa que seguiu lá, que te viu lá atrás, e hoje a gente está aqui, de fato, para poder trocar ideia, levar conhecimento e aprender um com o outro, eu acho que isso é magnífico, né? Mas... Exato. Guindo na sua linha aqui, você contou o que você faz, deixa eu me apresentar um pouco aqui, contar o que a gente faz. De fato, há algumas diferenças, mas eu acho que o que a gente busca no final aqui
é construir o que você está falando bastante aí, que é construir a melhor pecuária, tá? É construir uma pecuária de fato com tecnologia de ponta. Os desafios que a gente está sendo colocado como empreendedores pecuaristas, que eu acho que é isso que a gente tem que ter essa cabeça a partir de agora, não são poucos. Tá? Não adianta a gente querer dar continuidade nesse trabalho olhando o longo prazo aqui com o mesmo pensamento do ontem, não seremos eficientes, não conseguiremos de fato atender um mercado que a cada dia que passa descobre coisas novas, e descobre coisas novas no nosso sentido mesmo, no sentido de qualidade, de coisa boa, de querer mais do nosso produto. Então, se a gente de fato não conseguir ter eficiência e aumentar a escala, cara, a gente não vai conseguir atender o consumidor. Eu acho que esse é o pensamento, a gente tem que pensar. É olhar a cadeia como um todo. A gente sempre, às vezes, acho que tem muito, que eu falo muito com pecuarista, falo assim, cara, olhar da porteira para dentro é muito bom, a gente precisa de olhar, mas a gente precisa de agora expandir o horizonte, que é assim, olhar da porteira para fora, é a soma dos dois. Então acho que isso é muito legal que você vem provocando aqui, porque eu sinto que você já vem trazendo esse olhar de fato mesmo, que é o que a gente provoca muito com as pessoas nossas, que é, cara, vamos olhar para fora, né? Vamos olhar a cadeia de produção como um todo, né? Não é só o produto que eu fabrico, que eu entrego, mas, cara, a cadeia, aonde esse negócio vai chegar? Então acho que é bem aí, né? Então, meu nome é Gustavo, eu sou responsável aqui pela GW em Loriangos, tá? A gente, de fato, a gente desenvolveu na nossa fazenda um sistema de cria intensiva. Tá? Eu sou formado em economia pela Universidade Federal de Uberlândia, sou pós-graduado também pela Universidade Federal de Uberlândia em planejamento e administração financeira. Também sou pós-graduado em cadeia produtiva do agro. Quer dizer, eu fui somando as coisas aqui que, de fato, levasse a trazer mais profissionalismo, mais uma visão técnica e mercadológica para todo o negócio que a gente faz. E aí, o que às vezes começa a mudar muito quando a gente fala de cria intensiva, tá? É o seguinte, eu venho de uma família de pecuaristas, tá? Eu acho que assim, muitos que a gente está ouvindo aqui vivem disso daí, uma família de pecuaristas, de história na pecuária, cara, desde pequeno como que faz, como que não faz, que é a melhor coisa. Mas, e aí, a gente tem um negócio que é um pouco diferente, que assim, eu tenho uma propriedade hoje em Uberlândia, a nossa fazenda fica em Uberlândia, né? E a gente, ao longo de mais de 20 anos, a gente passou por várias coisas nessa propriedade. A gente teve, como muitos já fizeram por isso, tá? Então acho que eu vou contar coisas aqui que são coisas reais, tá? É de fato uma conversa aqui, por mais que seja um assunto diferente, mas a gente vai ter oportunidade e o privilégio de falar de pecuarista para pecuarista aqui também. Exato. Tá? Então assim, acho que... E aí, ao longo desses 20 anos, a gente passou por várias coisas na fazenda. É uma fazenda de 35 hectares, tá? Não é grande, é uma fazenda pequena, tá? Mas a gente fez recria, a gente fez engorda, a gente mexeu com leite, a gente fez cria lá, só que aquele negócio, uma fazenda pequena que nunca gerava escala. E sempre, quando gerava escala, que você fechava as margens, que você olhava nominalmente, você falava assim, mas putz, isso não dá, isso não deu certo, isso deu errado, tá? E aí, nos últimos anos, eu assumi essa propriedade, nos últimos 4 anos para cá. Mas ao longo de toda essa vivência, uma semente ficou muito forte comigo, né? Esse lado economista, então você sempre faz contas, você sempre vem administrando as coisas, mas uma semente ficou muito forte comigo, que é assim, cara, de tudo que a gente fez lá até hoje, a maior margem que a gente teve foi em cria. Isso nunca saiu da minha cabeça. A maior margem em todos os negócios foi cria. Fizemos recria intensiva, lotamos a fazenda, colocamos um monte de gado, tinha volume, margem, margem não bate, mas a cria ficou lá, né? E aí quando eu assumi, obviamente que a primeira coisa que eu fiz, cara, vamos pôr vaca para criar, né? Mas numa fazenda de 30 hectares, muito bem rotacionada, que é o nosso caso lá, a gente tem 15 piquetes lá, tá? De 2 hectares cada piquete, tudo muito bem estruturado, com água em todos os piquetes, um relógio. Só que, obviamente, você se limita aquilo ali. Então, cara, a gente começou a operar, e aí eu falava assim, não, mas eu preciso de gerar escala nesse negócio. Se eu não gerar escala, eu não vou crescer, né? E aí, cara, aquela questão empreendedora, né? Se olhando muito do que você falou, o mundo sendo expansionista, o mundo sendo provocativo e disruptivo nos negócios. Eu olhava para aquela fazenda e falava assim, gente, mas eu não posso ter o pensamento aqui como eu tive a vida inteira, como eu fui ensinado a vida inteira. Eu preciso de... Como que eu vou fazer uma disrupção aqui? Primeira coisa que a gente faz, né, é o nosso conselheiro mundial chamado Google. E eu fui lá no Google, cara, tá, cria intensiva, pum. Primeiro que eu bati a pesquisa, né, aquela ansiedade, vai vir 800 coisas, eu vou passar sei lá quantos dias lendo artigo. Já não veio nenhuma resposta. Nada. Zero resposta. Eu falei, gente, não é possível. Aí o desespero aumentou, né? Aí eu falei assim, bom, se no Brasil não tem nada,
cara, vamos começar a pesquisar fora do mundo. E aí eu comecei a, de fato, ter um olhar fora da caixinha mesmo. Eu me provocando como que eu olharia para fora. E eu fui olhar para fora, né? O primeiro lugar que eu fui olhar foi os Estados Unidos. Falei assim, cara, tem uma coisa nos Estados Unidos que é assim, eles produzem muita carne, certo? Só que tem uma coisa muito diferente da nossa, chamada clima. Cara, se esse cara produz muita carne e o clima não ajuda, vamos lá, eles têm que intensificar de alguma forma, eles têm que guardar esse animal, eles têm que dar comida para ele. E eu comecei a olhar isso daí. Bom, isso foi um parâmetro. Depois, eu fui olhar a Austrália. Por que eu fui nesses lugares? Cara, são os grandes produtores. Sim. E a Austrália, o mesmo problema, só que a inversão climática. Estados Unidos, o frio intenso, a Austrália, uma seca muito grande. Seca intensa. Se assemelha o que a gente faz aqui. Não quer dizer, cara, a seca ela é muito grande, não tem pasto, mas eles fazem, produzem animal de qualidade, uma carne boa, com animais, obviamente, de ponta. Então, vende a $100 arroba. Vende a $100 a arroba. E a gente aqui fazendo uma carne muito melhor e não consegue, né? Morrendo para vender a 50, né? Morrendo para vender a 50. E desculpa, a nossa carne aqui, não é falsa modéstia, a gente sabe disso que ela é muito melhor. E acontece então isso. Bom, dado isso, eu tinha todos os dados, obviamente, estruturantes. É óbvio que eu não conseguia materializar isso em valores reais para trazer para dentro da nossa realidade aqui no Brasil. Né? Mas ainda faltava um desafio, que era assim, cara, entendido que isso funciona, tá? Entendido como eu poderia fazer isso, como eu podia administrar esses animais na fazenda, mas vi um grande desafio, que era assim, tá bom, e como que se vira essa questão sanitária? Né? Porque você vai lotar, você vai mexer com um ser frágil, que é o bezerro, porque ele nasce zero anticorpos, ele vai adquirindo anticorpos ali, então, cara, a gente sabe quais são os nossos desafios quando nasce um bezerro, o que o ambiente ele pode proliferar ali e eu posso ter problema. E aí veio um start que eu acho que aqui foi, vamos falar assim, fechou o elo e trouxe a coragem para o empreendedorismo. Foi analisar uma fazenda de leite. Né? Por quê? Uma fazenda, e aí, aprendizado, tá? Eu hoje, para mim, não existe fazenda de leite, existe uma fazenda de cria. Porque se a vaca não criar, não dá leite. Então, cara, a primeira coisa que esse administrador tem que ter, como que ele faz a cria dele ser boa? Né? E aí fui lá. E aí eu fui olhar como eles faziam, como eles alimentavam essa vaca pré e pós-parto, porque eu teria que fazer um parâmetro para trazer isso para o corte. Obviamente que são animais diferentes, para exigências diferentes, mas como eu não tinha nada, aquilo para mim já era um sustentáculo para poder fazer esses balizadores. E eu olhei toda a cadeia sanitária que eles faziam. Falei, poxa, eu preciso trazer isso para cá. Porque eu vou mexer com um animal de tecnologia, de cruzamento, que obviamente ele se torna forte, mas ele não vem forte como um animal rústico, que a gente sabe que é um Nelore, vamos falar assim, feito de monta natural, batido no chão, e vida que segue para esse animal. Então, com tudo isso, eu somei todas essas coisas e aí, sim, parti para fazer o projeto de cria intensiva. Né? E aí, como que a gente começou com isso? Tá? Obviamente, eu comecei a trazer as vacas para o coxo, tá? Só que de uma forma que eu balizava o coxo frente ao que a minha terra me fornecia, que é obviamente o pasto. Então o que a gente foi fazer com mais... Aí a gente tomou mais uma coisa, que é o que eu sempre olhava. Eu falava assim, se eu pego uma área dessa e faço agricultura, eu tenho a extensão 100% dela em produção. Sim. Porque a agricultura ela é 100% de produção e eficiência no território todo. Na pecuária, a gente ainda não tem. Hoje, a média nacional é você fazer 0,6 bezerro por hectare. Isso. Eu falo assim, bom, então agora aqui entra aonde eu quero fazer, eu exponenciar esta operação. E aí, o que a gente fez? Eu transformei a fazenda em vários sistemas de coxo, aonde a gente fornece para esses animais 2 alimentações por dia. Mas são alimentações complementares. Entendi. Em alguns momentos, obviamente, numa seca alta, ele é 100%. Mas num ambiente de curva natural que a gente tem ao longo de todo o sistema produtivo nosso, ele se torna complementar e de balanço. E aí, com isso, eu consegui fazer o quê? Dar o salto exponencial. Que hoje a gente está operando uma área de 30 hectares com 180 matrizes. A gente está, então, hoje, de matrizes com 6 UA por hectare. Certo. E aí a gente fez tudo isso. Mas, entendi. Mas, na verdade, a cria intensiva, você no fundo, você está ajustando, né, a forragem, não é isso? Exatamente. Você chega no período mais tranquilo, você usa seu pasto, que tranquilo você isolar vai.
O negócio vai caindo, você vai chegando e vai ajustando ao longo do ano. É uma precisão, né? Uma pecuária de altíssima precisão. Né? É isso que você está fazendo aí. É pecuária de precisão. Se a gente fala muito da teoria de pecuária 4.0, é o que a gente aplica na fazenda hoje. É uma pecuária de previsão. Se a gente tivesse a oportunidade aqui no Insta de mostrar gráfico, tudo, eu mostraria todos esses balanços que a gente faz, a curva de uso de pasto versus a curva de uso de coxo, que a gente vai fazer nessa administração ao longo do ano. Mas a gente faz tudo isso. Então, com isso, o que aconteceu? Hoje, se eu for por uma realidade do Brasil, eu faço hoje 5 bezerros por hectare, ou 1.000 e tantos quilos de bezerro por hectare. Aí você fala assim, mas para produzir isso, você precisaria de quantos hectares na soma de 0,6? Era quase 6 vezes a minha fazenda. Exatamente. Aí você fala assim, capital alocado, terra para isso, custo de administração desta terra extremamente alto. Aonde? O que é o inverso desse custo? O meu custo hoje, ele não está em ambiente de manutenção fixo, ele está em um ambiente de manutenção variável. Porque esse custo que eu teria variável, esse custo fixo que eu teria para poder administrar a manutenção, eu trouxe ele para onde? Para o alimento. E o alimento nada mais é que o quê? Gera, ele extrai um bezerro. O preço do bezerro paga esse variável. Então, foi esse sistema que a gente elaborou ao longo do tempo e hoje ele está maduro. Então isso é toda a história e a estrutura do projeto que a gente construiu com isso daqui. Muito, muito bacana, viu, Gustavo? Essa história sua ela é muito interessante porque você é uma pessoa que traz, é uma coisa que a gente defende muito, a gente só controla, né, ou só controla aquilo que a gente conhece, né, ou só conhece aquilo que a gente controla. Né? E essa visão sua de economia, eu falo muito que as pessoas não têm ideia do nível das pessoas que estão na fazenda hoje. Né? Eu tive uma live semana passada, eu estava falando com uma pessoa que era diretor lá em Paris e hoje é pecuarista. Você olha a formação que você tem e você está na pecuária. Então a gente fica super satisfeito de ver esse nível de pessoas na pecuária. É isso que vai mudar tudo. Né? Agora, eu queria assim, vamos aqui falar um pouquinho sobre a sua operacionalização. Porque eu já vi que você compra novilhas, né? Isso. Aí eu queria assim, que você pudesse mostrar para a gente como é que é seu trabalho, como é que é a sua reposição, como é que se você fosse iniciar um projeto desse, sabendo o que você sabe hoje, como é que você iniciaria ele? Vamos pensar Perfeito. Assim. Eu vou largar com o seu termo, tá? A gente, de fato, a gente construiu uma fábrica de fazer bezerros, tá? Sim, isso que eu vou largar com o seu termo. E nessa mentalidade de indústria é que eu vou traçar todo esse panorama que você está me perguntando aqui. Então, por exemplo, o que a gente fez na fazenda hoje foi criar uma indústria de fato de produzir bezerro. Então, o que é a especialidade da fazenda? É você ter matrizes que tem um alto retorno sobre IATF e que te dá um bezerro de qualidade. Então, ponto, esse é o ponto de largada. Então, se a gente começa hoje, o que é a primeira coisa que a gente faz? Tá? A gente compra, tudo vem de fora, Juliano. É igual se fosse montar uma fábrica de fazer baldes de plástico. Você vai ter suas máquinas, mas o seu poliuretano você vai comprar fora, você vai adquirir a sua embalagem fora, porque o seu negócio é fazer aquele balde de qualidade. O nosso negócio é fazer bezerro de qualidade. Então, hoje, matriz, a gente busca todas fora. E a gente só busca novilhas, tá? Por que novilha? Você fala assim, não, mas você podia pegar vaca parida, porque era mais fácil. Tem uma jogada econômica em ser novilha. Tá? Então a gente pega novilhas. Hoje a gente sabe que seleção de gado eu quero. Eu já tenho os parceiros hoje que eu vou lá comprar porque eu sei como são as novilhas dele, o tipo de animal que ele me fornece e é o que entra para mim. Então a primeira coisa que a gente olha é, se eu tivesse um cara hoje, cara, eu quero montar um negócio igual o seu, como você faz? Cara, vamos comprar, vamos estruturar a fazenda e tal, e vamos comprar as novilhas. A gente vai olhar a novilha como? A partir de 18 meses, tá? E que tem o framing pequeno. Isso é super importante. Por que o framing pequeno? O framing baixo, elas são consideradas novilha do cedo. Então ela tem uma precocidade reprodutiva mais alta. É igual se você fizer um comparativo com o humano, você vê aquelas pessoas que se desenvolvem primeiro, elas adquiriram uma precocidade reprodutiva na frente de outras. E quando você pega essas matrizes Nelore, que tem um framing grande, elas são novilhas do tarde, que elas vão começar a gerar a maturidade reprodutiva delas com 22, 24 meses. Né? E são animais que já estão grandes, que ele demora
ele cria corpo, mas ele não ganha massa, e para você pôr massa, você gasta com isso. Então, essa é a primeira lógica. Tá? E isso é economicamente falando, porque esse animal de framing baixo, ele atinge o peso que eu quero de reprodução e consome menos alimento. Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar este animal. Tá? E segundo, na linha de novilha. Por que novilha? Só fazendo uma pergunta aqui, que é importante para todo mundo. Qual é o peso porque, na verdade, aqui, por exemplo, nós trabalhamos aqui na faixa de 270 quilos, o animal começa a entrar na fase reprodutiva para a gente aqui na fazenda. Né? A gente tem uma visão, você falou um negócio muito importante, porque uma vaca de 25 arrobas, ela é igual a uma 16 arroba, bezerra é igual, e ela come, né? Quem pensa em número sabe disso. 3 vacas dessas, você põe 5 menores, né? A conta é absurda, né? A conta é o que você falou, exponencial. Né? Mas então, assim, o padrão desse animal seu, porque, por exemplo, a gente faz 270 naquela conta de 65 a 70%, porque a gente quer uma vaca no máximo 16 arroba. Você trabalha também, seria mais ou menos esse peso a gente larga com a inseminação para 270 quilos também. Tá? Isso é padrão, isso é protocolar, então a gente começa com esse mesmo. Só que acontece, uma novilha de framing pequeno, é o que você falou, ela não vai chegar a 500 nunca. A gente mantém ela, vamos falar assim, na longevidade reprodutiva dela, estourando no ápice da prenhez dela com 450 quilos. Mas ela vazia, ela vai rodar com 360, 370, que aí vai ter uma continha que aí eu vou te falar qual que ela é porquê desse animal. Essa é uma coisa. Segunda coisa, se esse animal não emprenha, ele é descarte. Ele não tem escapatória. E quando você pega uma novilha, ela está na curva de crescimento. É igual um ser humano jovem, ele cresce, ele ganha peso. E obviamente, se ela entra para mim com 260 quilos, 250 quilos, ela fica comigo 2 meses para ela entrar na estação, que eu preciso prepará-la para a estação. Porque é um outro ponto, que isso é um fator importantíssimo. Né? Quando você compra a novilha, que eu compro do cara que me fornece, essa novilha está a pasto, ela está com uma outra alimentação. Eu tenho que adaptar ela ao sistema. E aí essa adaptação ela é fundamental para o sucesso reprodutivo. Por quê? Porque para ela entrar na reprodução, você sabe muito bem, ela tem que entrar com eficiência nutritiva positiva. Então quando ela vem, que ela tá, eu dou um outro, ela vai dá negativo. Então eu preciso de adaptar. Então, se ela vem para mim com 250, em 2 meses eu chego para ela em 270. Mas, então essa curva eu trabalho com ela. E aí, obviamente, quando a gente faz isso, o que acontece? Ela vai ganhando peso, ganhando peso. Se ela não emprenha, eu vendo essa novilha no peso lá na frente. E aí o que acontece? Todo o custo que eu tive com ela, eu retorno no preço de vendas. Então ela se torna uma novilha que, se ela não emprenha, para mim, que a gente chama aqui na fazenda, a metodologia nossa, net zero. Certo. Entendeu? Método de net zero. O que acontece? O preço de venda dela cobre o preço de entrada mais o gasto alimentar. Esses animais, uma coisa que a gente tem conversado muito, inclusive eu conversei isso muito até com o Roberto Barcelos, outras pessoas, a gente tem conversado, porque é um animal de carne excelente, né? Essa novilha, a gente precisa valorizar. Hoje a gente tem até preço de novilha que a gente não tinha, né? Hoje novilha tem preço, né? Então a gente vê principalmente essas novilhas Angus, né? Mesmo Nelore hoje, Nelore, muito interessantes, né? Eu acho que cabe ainda essa questão do ultrassom ser mais ultrassom de carcaça, para a gente poder separar ali, sei lá, no meio de 30 novilhas dessas, você tem 15 extremamente especiais, com marmoreio, né? Um animal que precisa ser trabalhado para valorização. Eu acho que tem um futuro aí, tanto nesse animal como a vaca mais idosa também, eu acho que tem um futuro muito grande. Né? Exatamente. Você tocou. E acabou que, com este olhar, a gente indiretamente criou um segundo negócio dentro da fazenda. Sim. Que a venda, que indiretamente seria um descarte, um problema, a gente trouxe uma solução financeira para ela. Porque aí o que acontece? Quando a gente trouxe essa solução financeira, eu não carreguei custo extra para cima do bezerro. Então o que acontece? A vaca que cria o bezerro é o custo dela para o bezerro. Eu não tenho o agregatório aqui, que seria o descarte que eu teria que embutir. Ela carrega para ela na venda. Então isso foi uma outra coisa que a gente fez. Então, todos esses animais são feitos dessa forma. E aí, hoje, normalmente, a gente está aí com um descarte rodando na média de 15 a 18%, entendeu? Esse é o nosso descarte. Então hoje, voltando para concluir aqui, então a gente adquire as matrizes, tá? Todas as matrizes, com 18 meses.
com peso de 250 a 260 quilos, para a gente acabar de chegar, para ela se acostumar no sistema. Tá? Se ela vier com 270, não tem problema, a gente vai adaptar para fazer, mas quando a gente vai fazer, que hoje esse parceiro nosso de compra permite a gente ir lá no curral dele e apartar como a gente precisa, então praticamente a gente chega com um gado uniforme na fazenda. Tá? Então isso aí também ajudou bastante nessa questão tanto da construção do plantel, como hoje é uma tranquilidade que a gente tem de reposição. Porque Juliana, essa era uma pergunta que eu sofria. Até a gente chegar nesse nível, todo mundo falava para mim assim, mas não vai dar certo. Você não tem como repor, você não faz reposição na sua fazenda. Mas não existe você fazer o que você quer fazer sem você fazer a sua reposição. Como que você vai garantir o padrão dos seus animais daquilo e eu com aquele negócio na cabeça? Não, eu vou achar alguém e tal. E hoje, graças a Deus, isso não é mais um problema. A gente toca isso de uma forma super tranquila. Entendeu? Hoje o negócio de fêmea ele tem é um negócio como qualquer negócio, né? Ela tem um valor um pouco mais baixo, mas é um negócio que flui hoje nos leilões. Você tem, nossa, aqui os leilões que a gente vê aqui, fêmeas excelentes, né? Então o negócio de fêmea é um negócio interessante hoje para o pecuarista, que não era. Demais. Né? Eu vi um leilão. Há um tempo atrás, vender uma bezerra não era interessante, hoje é. Né? Hoje é um bom negócio. Né? Hoje, praticamente, a diferença de uma fêmea de cruzamento industrial para um macho ela é mínima, a gente pode dizer. Isso. Há anos atrás, não, era uma chance incrível. Hoje é mínima. Estava vendo um leilão no domingo agora pela televisão aqui, umas F1 aqui sendo vendida a R$14 já o quilo, já. Então... E aí eu vou aproveitar isso que você está falando e vou te perguntar, uma curiosidade aqui. Você só trabalha com Angus, porque você é GW, Nelore e Angus. Isso. Então, você só faz cruzamento industrial ou você faz alguma coisa em Nelore também para a gente... Não. Hoje, tá? Como eu te falei, a gente já fez Nelore, tudo, mas hoje entendendo, tá, o mercado, tá, entendendo a concepção de carne prêmio e na visão de agregar valor, a gente partiu hoje, a gente faz todo o cruzamento só com sêmen da Angus. Então a gente só opera hoje, tá, em sistema de ETF com sêmen Angus. Por quê? Porque é um bezerro que ele tem um valor de mercado interessante, a gente ganha um valor a mais sobre o quilo dele, ele tem uma conversão alimentar super interessante, as fêmeas têm uma curva de aproveitamento, olhando para o mercado, que é o que eu te falo, uma coisa é olhar para a porteira para dentro, vamos olhar para a porteira para fora. O que o mercado está falando? Como que o mercado concebe os produtos que você faz? A fêmea Angus, ela tem um leque maior de oportunidades, então a gente partiu para isso. Aí você fala assim, mas e se o Angus mudar amanhã? Zero problema, eu só vou mudar, tá certo? O poliuretano que eu uso, que é o sêmen. Vai ser a raça XY. Cara, eu adapto a raça XY dentro do sistema, porque não adianta, no Brasil, a base do plantel sempre será o Nelore. Isso. Sempre será. Isso aí eu acho que posso estar falando uma coisa que já veio ao longo dos anos, e olhando para frente também, pela toda a nossa estrutura ambiental, forragem que a gente tem no Brasil, sempre será, de fato, a base vai ser o Nelore. Né? Pode ser que mude um tempo? Pode, mas eu não vejo isso com tanta força pela frente. E no fundo, a heterose com o Nelore do Angus com o Nelore, ele produz um animal que tem o melhor dos dois, né? Exato. Dificilmente você tem a mesma coisa com uma raça só. Você vai pegar um Angus, é difícil, por exemplo, para nós. Para você já é difícil, imagina nós no Norte de Minas. Mas quando você tem um F1, a coisa vai embora. Né? Vai embora. A mesma coisa é o Nelore. Ele ainda falta andar algumas etapas na seleção. Né? Eu sei que as pessoas estão fazendo isso, mas ainda falta para chegar. Porque a minha conta de pecuarista de cria é que um animal Nelore, o animal Angus desmama com um arroba a mais do que o Nelore na mesma idade. Essa é a minha conta. Entendeu? Então, essa é o que eu pude observar, o que eu pude viver de uma forma assim, bem simples, né? Isso. Mas, assim, o esforço para isso, Juliano, não é grande, tá? De fato, é você adaptar em cima da capacidade genética que o animal te dá, você se estruturar para que ele te responda justamente por isso daí. Exato. Mas entendi. E voltando agora para a questão nutricional, eu queria que você... porque hoje não dá para a gente apresentar gráfico e tudo, a gente tem até um formato da gente fazer isso depois, depois a gente pode conversar para fazer uma coisa mais com apresentação, para o ano que vem a gente está pensando nisso, mas eu queria assim, como é que é esse seu manejo nutricional? Tá bom. Os animais começam só no capim, depois eu queria entender também os produtos que você usa, se você tem um produto, como é que funciona isso? Os animais, eles sempre vão começar pelo coxo, tá? Por quê?
porque eu preciso adaptar ele ao sistema. Certo. Então não adianta eu trazer ele para um sistema que para ele vai ser novo, garantindo para ele o que ele sempre viveu. Então quando ele vem, eu sempre trago ele para o coxo. Ele vai viver o sistema na entrada. Então como que funciona? Então a gente gera 2 tratos por dia para esse animal. Tá? Um na parte da manhã, outro na parte da tarde. Essa nutrição, a gente faz ela na ponta do lápis. Tá? Aí eu vou te falar assim, eu vou usar um termo que ele é técnico, mas eu vou quebrar esse termo técnico. Tá? A gente sempre trabalhou na linha normal da teoria, que era dar 2% de volumoso do peso vivo. Certo? Só que a gente quebrou um pouco a teoria, que é o volumoso, a gente não foi considerar matéria seca, a gente considerou peso bruto. Então, 2% do peso, se são 370 quilos, 300 quilos, 2% disso daí, você tinha lá, a quantidade por dia, e a gente fazia isso daí. E aí, como que a gente começou a administrar toda essa alimentação? Então, a gente dividia esse trato em 2 vezes por dia. Então, hoje, por exemplo, um animal, uma vaca hoje que chega pra gente, que eu vou usar uma vaca parida hoje, a gente fornece para ela 2 tipos de alimento. A gente fornece. Aqui o capim eu estou isentando da conversa, porque ele é, claro, estou falando que a gente vai usar no coxo, porque capim é padrão para todo mundo, tá? Então o que a gente leva ela para coxo? A gente fornece 2 coisas, silagem de milho, tá? E cevada. Então sempre a gente vai trabalhar com um fator natural, que é a silagem, e um insumo de indústria. Por que o insumo de indústria? A gente não abre mão dele. Porque o insumo de indústria ele vem sempre com suplemento extra de alguma necessidade que eu tenho. De aumento de proteína, aumento de energia, coisas que a silagem ela vem numa caixotinha mais empacotada. Então, você precisa dar um sopro, você vem com insumo de indústria. Então, hoje, na nossa região que a gente está, que é Uberlândia, a gente tem uma fábrica da Ambev, e a gente consegue comprar uma cevada lá, em volume, em escala, e que compõe o preço, mas que ela gera fator nutricional para a gente. Tá? Então, a gente serve isso daí. Então, hoje, cada vaca, ela tem uma dieta básica que vai girar em torno de, entre novilha e vaca com bezerro no pé, de 12 a 15 quilos dia de comida. E aí somando silagem e cevada, aonde que a silagem ela vai representar de 60% a 70% desta nutrição, e essa outra diferença de 40% a 30% está na cevada. Tudo isso que eu estou te falando, a gente fez análise nutricional. Então, se você for lá na fazenda, tem o quadro nutricional da composição, tá? Nutricional da silagem e da composição também nutricional da cevada. Justamente para quê? Para a gente poder balancear, dado que eu tenho uma curva de animal e balancear. Como que a gente chega nesses valores? A gente tem uma rotina, Juliano, que aí começa a entrar alguns segredos da operação. A gente começa a fazer as rotinas diferentes do padrão. A gente pesa o animal mensalmente. Mensalmente o animal passa no tronco, ele passa na balança. Como se eu fosse no nutricionista. Quando você vai no nutricionista, a primeira coisa que ele faz não é te pesar. Ele vê como você está estruturalmente e gera a sua dieta. A gente faz isso com o animal. Por quê? O dinheiro está onde? Está no coxo. Se eu der R$1 a mais, prejuízo de R$1. Se eu der R$1 a menos, prejuízo no bezerro e prejuízo no reprodutivo. Então, se eu tenho a balança, eu consigo o quê? Mensurar e manter o score do animal. Agora, você fala assim, mas se você avalia o score mensalmente, por que você pesa? Porque às vezes, quando a gente bate o olho no score, score 3... ele pode estar com score 3 com GMD negativo. Mas eu tenho que ter um score 3 com GMD positivo, que me dê 100 gramas por dia. Por isso que a gente pesa. Porque às vezes só o olhar do score, mas endocrinamente falando o animal, ele está perdendo. Então a balança é a nossa referência. E aí com isso a gente faz esse dimensionamento dessa curva alimentar que eu estou te falando. E aí o que eu faço com o animal? Endocrinologicamente ela é uma linha no ano. Hoje, o que acontece no manejo extensivo? A linha endócrina do animal ela faz uma curva. Quando eu estou na água, ela faz isso. Quando eu estou na seca, ela derruba. Então, isso não adianta que você gera um desgaste físico no animal. Então, quando a gente treina no sistema de cria intensivo, eu quebro isso. Então, eu tenho um animal pronto 12 meses do ano. E isso o que acontece? Trazendo para o modo prático. A eficiência reprodutiva dele está sempre positiva. Aí se eu quiser fazer estrategicamente, agora o lado economista falando, se eu quiser antecipar a minha estação de monta para eu poder garantir todos os meus bezerros desmamados no pico de venda do bezerro, eu consigo fazer. Sim. E aí esse é o sistema que a gente está trazendo agora. Então, por exemplo, para o próximo ano,
dessa estação que a gente está fazendo agora, nenhum bezerro desmama depois do mês de março. Certo. Então eu vou ter desmame aonde? Concentrado nos picos de preço de bezerro. E eu estou te falando isso por quê? Porque a gente acompanha o valor de mercado há mais de 4 anos. Eu tenho uma base de dados aqui de 4 anos que a gente foi analisando para a gente poder chegar no que a gente está fazendo aqui hoje. Então a nutrição está nisso. E aí, acho que uma coisa, todo mundo fica curioso aqui quando eu faço as lives, é quanto que custa essa dieta por dia? Hoje, a dieta ela custa por animal R$ 3,73. Se você pensar bem, é um custo quase de pasto. Né? É um custo quase de pasto. Quando você olha bem essas análises mais profundas aí, você vê esse pessoal falando 62, 65 por mês, a gente sabe que a gente fala às vezes 50, 60, né? Mas é um valor que não está tão distante. Para você ter um animal que pode reproduzir, porque não é fácil isso que você está falando, quem tem cria sabe que não é fácil inseminar em agosto, né? Aqui a gente até conversou isso hoje, trocou uma ideia sobre isso, a dificuldade, né, que a gente tem principalmente no norte de Minas, né? Então no fundo, você tem uma dieta super interessante, né? E com um custo que não é um absurdo. Ela não está fora da realidade de ninguém. E isso é muito importante. Então a gente vem com uma coisa que o cara não pode nem fazer, né? Fica difícil. Exato. Né? E assim, sabe o que é aonde a gente desenhou tudo isso? É o seguinte, a vaca para emprenhar, ela tem que ser gorda? Não, ela tem que ser sadia. E foi a partir desse pensamento, é óbvio que isso aqui eu tive ajuda do nosso time de veterinário aqui, que é o time da Vet Nunes, o Marcelo da Potencial, que é o nosso zootecnista, que ajudou muito a chegar nesse patamar que a gente está hoje, entendeu? Que é o time que trabalha comigo aqui nas coisas que a gente faz. Da gente entender que não é o animal gordo, mas é o animal sadio, tanto nutricional como reprodutivo. Então, por exemplo, hoje, vaca nossa, ela vai dar score de 3,5, 3,75 no ápice da prenhez. Quando ela pare, ela vai cair aqui para o score de 3,275. Eu travo o score dela. Eu travo o score, alinho a alimentação com ela nos primeiros 30 dias de anesto dela, para ela não ter perda aqui, garantir a alimentação do bezerro, para ela já entrar na minha estação com 30 dias. Ela já ser protocolada com 30 dias. Você vê, o último que a gente acabou de fazer aqui de vaca parida deu 60%. A concepção de IATF. Com esse gado dessa forma. Mas por quê? Porque a gente vai regulando o animal. Porque é igual, por exemplo, o ser humano. Eu gosto de fazer muita relação porque fica fácil as pessoas dizerem. Se a gente fica vivendo aquela gangorra, Juliana, engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece, você nunca é saudável. Você sempre vai ter uma deficiência em alguma coisa. Mas se você se mantém esbelto e saudável, você vai lá, faz seus exames, colesterol, está tudo em dia, cara, é outro ser humano. O animal é a mesma situação. Então, muitas coisas a gente tem que trazer essa realidade para dentro da fazenda e olhar o animal, de fato, dentro do ambiente orgânico, mas como um ser vivo de resultado. Ser vivo de resultado. Então, é isso, são juntando essas coisas que a gente faz as coisas acontecerem. É interessante essa postura sua, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa trazer e reforçar, que a gente anotar, né? Ter uma anotação de cada animal, saber quando aquele animal, né? É claro que existe ali algum erro, alguma coisa, isso é normal em qualquer propriedade, mas a anotação, quando você olha um animal 2 anos, 3 anos, 4 anos, você começa a enxergar, esse animal aqui não tem futuro, né? Eu tenho que tirar. Então, essa questão do controle, e eu acho que você traz muito isso, eu acho muito boa essa visão sua, e está sendo muito boa essa fala sua, para reforçar essa questão de controle, de você conhecer seu gado, numa planilha no Excel, né, no papel, ou numa planilha no Excel, no que for, né, ou num sistema mais sofisticado, quem puder pagar. Então tem muita opção no mercado, né? É muito bacana isso, eu acho muito bom você ter trago isso. Mas assim, voltando aqui para nossa coisa, eu queria te fazer uma pergunta rápida, só uma dúvida. Você tem alguma irrigação? Você usa algum tipo de irrigação em parte como estratégia em alguma parte da sua propriedade? Não, né? Não uso, porque como a gente já tem esse sistema, se eu colocasse mais a conta não fecha. Entendi. Entendeu? Então, como a gente faz os balanços, igual eu tinha te explicado, igual no comecinho, a curva de coxo com passo, se eu colocasse mais isso, ali estourava minha curva, então a gente não faz. Entendi.
Também você tem uma região, essa região sul é uma região muito boa, né? Que vocês têm um período chuvoso muito definido, muito claro, né? Essa questão de irrigação para nós aqui é uma questão, às vezes, de momentos bem estratégicos também. Eu acho interessante essa fala sua dessa estratégia ao longo do ano. Você tem uma estratégia para cada momento do ano. Todo mês você mede, olha, eu preciso aumentar um pouco aqui, posso diminuir um pouco, então você tem você tem um rebanho todo na sua mão. Né? É muito bacana isso aí. E o controle, Juliano, está em tudo, tá? Então, por exemplo, tá no momento que eu loto a fazenda, no momento que eu desloto a fazenda. Então, por exemplo, na água, eu estou invertendo a minha posição do pecuarista. Na água, eu estou tirando animal. Porque como eu já fiz a estação, e a novilha que não emprenhou eu mando ela embora, então na água eu estou com a lotação da fazenda de cria. Então 100% dos animais que estão lá são animais que vão parir. Então eu usufruo da fazenda. Quando eu vou levar para o sistema intensivo é onde eu loto a fazenda. Então a gente vai fazendo esse balanço. Você falou uma coisa, tá, que eu gosto bastante de frisar, que é a nossa metodologia. Acabei não comentando isso daí, que você falou do controle. Tem 3 coisas, João, que a gente não abre mão em nada do que a gente faz. Tá? Tudo que a gente faz na fazenda vai seguir essas 3 coisas. São os 3 pilares do nosso sistema, que é nutrição, tá, sanidade, tá, e dados. Essas 3 coisas, elas não vão andar separadas hora nenhuma. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai olhar se essas 3 peças, elas estão interagindo no momento. Então, como o exemplo que eu dei de levar o animal lá para pesar, eu faço essas 3 coisas interagirem nesse momento para tomada de decisão. Então, isso evita sustos. E é interessante você falar isso, e eu falo para todo mundo, e, gente, isso é construído. Né, Gustavo? Isso não caiu na sua fazenda e fez assim e apareceu, não. Você foi construindo. Né? Isso é muito importante, gente. A gente pode começar a qualquer momento a melhorar as coisas, a buscar caminhos. Né? Gustavo, vocês estão vendo aí uma luta de 4 anos para chegar num protocolo, numa coisa bacana que é possível ser replicado. Né? Então, isso é muito importante. A gente vai construindo essas situações, né? Aos poucos, na condição de cada um, né? Isso é importante. Ô, Gustavo, só já falamos aqui da irrigação e eu queria te fazer uma pergunta, porque veja bem, esse sistema seu todo, e essa questão ambiental, esterco, você faz reaproveitamento, você está pensando em alguma coisa, produção de biogás, porque eu falo assim, você tem animais sempre, ou esse esterco é usado no pasto mesmo? Como é que funciona isso? Vamos lá. Como o animal ele não fica, vamos falar assim, não é um ambiente puro de confinamento, entendeu? Ele vai no coxo, depois ele volta para andar, então acaba que o esterco ele se torna um aditivo natural nosso de adubagem. Porque ele anda todos os pastos ali e obviamente ele vai deixando os dejetos dele ali. Então esse esterco ele volta para a gente como o próprio adubo, tá? Um adubo natural. É óbvio que isso aí hoje, se você pegar as questões ambientais, você tem lá a questão de geração de gases, tudo isso. Tá? Eu acho que esse vai ser talvez o grande desafio da pecuária, de como você eliminar isso. Mas na contrapartida, eu acho que tem um ponto importante aqui da cria intensiva, que é assim, hoje, para você aumentar o seu rebanho de cria, tá, de uma forma normal, você precisa de ampliar pasto. E hoje as terras de pasto do Brasil, você sabe que elas não são, elas estão a cada momento diminuindo. Né? Então você precisa de abrir... Mais difíceis, mais marginais, né? Exatamente, elas são mais marginais, você precisa de abrir, e acaba que cada vez que você abre um pasto, você tem uma pressão ambiental. A cria intensiva, ela faz com que a gente fuja dessa pressão ambiental por espaço. Então, quer dizer, num espaço menor, você consegue fazer tudo isso. Então, assim, mas se eu quiser aumentar a minha intensificação, eu poderia? Eu poderia. Aí, assim, a gente tem que partir para este ambiente, sim, de pegar o biodigestor, de trazer, porque aí o volume de dejeto no solo, aí ele vai sobrecarregar o solo. Hoje, o dejeto que fica nesse solo, ele não sobrecarrega. Ele mantém a necessidade de nutrientes que o solo precisaria. Então, o que aconteceu com isso? Foi uma coisa legal que você me perguntou. Né? Eu não adubo mais pasto, Juliano. Eu zero de adubação de pasto. Às vezes a gente vai lá, joga um calcáriozinho normal, coisas que você aduba, já não faço mais nada disso. Porque esse dejeto ali já está me ajudando muito em cima da necessidade que eu preciso. Então é mais uma coisa que o sistema
ajudou a gerar esse controle. Os dados mostram que um animal, ele defeca de 22 a 26 quilos por dia. Exato. Faz 18 litros de urina, né? Então, quem gostar da matemática e de ver os nutrientes, vocês vão ver que quem trabalha com altas lotações, a quantidade incorporada de matéria orgânica, né, ela é muito alta. Ela é muito alta. Mas agora, Gustavo, é porque o tempo nosso aqui já tem que ir controlando. Não, o papo tá bom, hein? Eu nem tô vendo o tempo passar. A gente nem vê. Agora tem uma pergunta até de um seguidor aqui. Eu até peço desculpa a ele, porque talvez a gente não tenha conseguido responder todas as perguntas dele. Ele mandou uma listinha aqui, eu estou tentando aqui compor aqui. A questão financeira, Gustavo, o que você diria assim, em termos para um produtor? O que ele pode, qual a expectativa dele, em número de bezerros e tal, uma porcentagem, não precisa ser número bem específico, uma coisa mais geral. Eu acho que é legal, talvez ficar até mais fácil para responder isso daí, Juliano, trazendo valor para um bezerro, entendeu? O que a gente busca para poder ter um bezerro, e aí você exponencia em cima do que você quer buscar para o tamanho da sua propriedade. Então hoje, o que a gente faz, tá? A gente trabalha num sistema financeiro que é onde o custo variável, que é o maior custo, que é o alimentar, ele não representar 50% do valor de venda de um bezerro, tá? Aí entra a estratégia de tentar sempre buscar o momento de vender o bezerro no maior preço, para você sair um pouco dessa sazonalidade. Então eu vou pegar números desse ano, tá? E também não vou pegar o número lá de abril, lá que o bezerro estava valendo R$3.400, R$3.300, tá? Eu vou fazer um balanço sobre o último lote que eu vendi, que foi agora em setembro, tá? Pertinho de quando deu os problemas, tá certo? E o preço do bezerro caiu, foi lá embaixo, tá? Vivi por isso também, não existe aqui não existe magia para as pessoas, existe vida como ela é. Vende um bezerro a 2.900 agora, tá? Lá em setembro. Então o que acontece? Se você pegar esse custo que eu falei de 3,70, 3,60 e você multiplicar, você vai ver que isso vai dar uma média de R$1.300 por ano de custo alimentar para uma vaca. Então quer dizer, só isso aí já está representando menos 50% desse valor de bezerro de 2.900. Metade disso seria 1.450. Então a gente consegue fazer isso. Depois a gente vem com os demais custos que a fazenda tem. Funcionário, energia, uma manutenção que você precisa de fazer, né? Uma internet que você paga, coisas, um contador e anyway, coisas ali. Isso a gente trabalha para que não represente 70% do valor do bezerro. Para que a gente possa ter uma margem aí girando em torno de 30%. Eu falo que assim, se eu conseguir ter uma margem, eu brigo para ter 30%, tá? Mas dentro de todo o orçamento que a gente faz no ano, eu chegando a 25%, ele atinge o ponto para mim de resposta que eu quero, de retorno que eu quero. E como que a gente faz tudo isso, tá? Esse é o momento que a gente está vendo na fazenda de fazer o orçamento do ano de 2022. Sim. Então eu tenho um orçamento financeiro do ano inteiro. Então eu sei o que vai ser gasto mês a mês, o que vai ser gasto com cada bloco de coisa, quanto a gente vai gastar de medicamento, quanto vai ser meu custo de ATF, meu custo alimentar, quantas toneladas de silha eu tenho que ter na fazenda, tá? Que vai ser plantada junto com um parceiro que a gente tem fora da fazenda e depois ela vai para a fazenda, porque eu não planto a silagem na fazenda, planto ela fora, numa outra fazenda, junto com um parceiro, tá? E eu já sei quantas toneladas eu preciso para suprir a cada ano. Então não tem assim, não, eu vou comprar um tanto agora, na safrinha eu compro outro. Não, não existe isso. A gente sempre vai comprar no momento de maior oferta. Ah, mas e se o preço mudar? Eu prefiro correr esse risco do que faltar produto. No meu negócio, faltar produto é a mesma coisa de eu desfazer o negócio. Sim. Eu assumir um risco de preço, eu não desfaço o negócio. Eu desfaço margem. Então é preferível desfazer um pouco de margem, mas não perder o negócio. Então, é com esse pensamento que a gente faz toda a construção do planejamento, tanto financeiro quanto organizacional da fazenda. Tá ótimo. Gustavo, eu vou passar aqui rapidinho algumas observações do pessoal aqui. Então, aqui o pessoal da Taurus dando boa noite, Edilson também dando boa noite. Tem uma pergunta aqui. Boa noite, de Edilson. Aqui, qualquer novilha com 30 ou mais meses de menor... a pessoa confirmando essa questão da carne de qualidade da novilha, né? Isso é um negócio, gente, que a gente tem que bater com açougueiro, com todo mundo, com parente, olha, carne de novilha, entendeu? Abrir a cabeça do povo para isso é mercado para a gente que trabalha na cria.
Né? Juliano, só um ponto em relação a isso. Por que será que a China exige mais novilha do que garrote, né? Né? A gente costuma brincar que... a gente costuma brincar que não existe ninguém bobo no mundo, não, né? E quando eu tive a oportunidade de estar num curso esses dias lá com o Roberto Barcelos, a gente vê a quantidade de gente que está fazendo confinamento exclusivamente das fêmeas F1 Angus, né? Exatamente. Muito, muito interessante isso e a gente tem que prestar atenção. Aqui, ó, não se arrependa da criação de Angus puro. O Miguel Magalhães, tudo bem, Miguel, mas a gente tem que ver cada lugar. Eu acho que quem está no sul pode fazer à vontade, nós aqui mais para o norte, a realidade é nossa. Aí o Miguel Magalhães é de Portugal. Aqui em Portugal é muito, muito rentável, com certeza. Hoje, inclusive, eu achei um pessoal da Espanha que trabalha com Angus, um trabalho muito bacana, carne de altíssima qualidade. Bacana, é bem verdade. Ótimo conteúdo, parabéns. Deixa eu ver aqui. Agora, aqui tem uma pergunta do Nelson. Não, né? A pergunta está aqui. Quanto tempo desde que nasce até o animal atingir 300 quilos? Aí é cada tecnologia, né? Pensando que o animal ganha 1 quilo por dia, 300 dias, né? Ou 2 anos, num sistema mais coisa. Então, esse tempo é variável em função de raça e tudo. Isso. Gente, eu queria... nós ainda temos aqui mais alguns minutos. Eu só queria frisar 3 palavras que eu gostei muito que o Gustavo falou, que eu acho que a gente precisa pensar. Eficiência, tá? A gente, às vezes, está comprando sêmen de animais que não são eficientes. Se vocês acompanharem um pouquinho o mercado americano de sêmen, vocês vão ver que o gado deles lá, eles falam quantos dólares aquele animal agrega ao seu rebanho. Observa isso e observa quando você for comprar sêmen, né? A questão de escala, gente, a gente precisa de tamanho, né? É o que o Gustavo falou. Eu tinha uma fazenda pequena e precisava ter escala. Essas palavras dele são muito poderosas, né? E cadeia produtiva. A gente é um negócio muito grande. Olha o que o Gustavo falou. Falou, olha, eu compro de uma empresa de cerveja, eu compro silagem, eu tenho meu pasto, eu tenho um veterinário, eu tenho um zootecnista, eu sei que eu tenho um trabalho muito bacana com as faculdades lá também, né? Isso. Então, assim, é uma cadeia, o negócio é muito grande, a gente precisa abrir a cabeça e é o que ele falou, abre a porteira e vamos ver o que está lá fora também. Isso é muito bacana, né? E a questão da cria tem uma margem muito boa, mas a cria não é simples, né? Bezerro morre, você tem um animal né, você tem muitos problemas que só um monitoramento muito bom, ele fala assim, mas ele tem um monitoramento muito pesado no negócio dele. Então a gente precisa ter um nível também de monitoramento muito elevado, né? Certo? Gustavo, eu te agradeço assim, imensamente, um prazer falar com você, né? Eu sei que a gente sempre aí está conversando, trocando uma ideia. Fico muito feliz se você for o BH ou a Montes Claros, você fala para a gente poder encontrar. E eu queria deixar um espaço aqui, porque eu sei que você também, além desse trabalho que você faz o outro, se a pessoa que tiver interesse em conhecer seu projeto, em fazer um trabalho com você, eu queria deixar esse espaço aí, uns 5 minutos aí para você falar aí do seu trabalho também. Então, né? Se quiser fazer um contato com você, como que a pessoa faz? Não, beleza. Antes de falar, deixa eu só voltar em 2 coisas. Você falou assim, o Miguel falando do Angus aqui, não disse, cara, fica tranquilo. A gente é um dos maiores defensores do Angus aqui na região, faz parte da Associação do Angus do Brasil também, então essa bandeira é uma bandeira super forte aqui, que eu carrego e só vejo resultado e eu acho que olhando para o tempo, a gente vai aumentar cada vez mais a relação de cruzamento. Então, eu acho que talvez assim, você tem um animal puro, é igual você falou, tem especificidades, eu já fui em fazendas de animais puros aqui, são outros desafios, mas eu acho que assim, a combinação perfeita aqui da rusticidade com a capacidade de geração de carne, eu acho que é um cruzamento, eu vou usar a palavra perfeito aqui, mas não me interpretem assim com uma alusão muito forte, mas eu acho que o que a gente tem para fornecer hoje, ele é um cruzamento muito bom em cima das necessidades que o mercado fala, né? E uma outra coisa que você falou, Juliano, que é assim, olhar para a porteira para fora, né? Eu acho que eu comecei a levantar umas bandeiras aqui, eu comecei a falar bastante aqui na região, o pessoal até olhar para mim, mas não é assim, eu falei assim, cara, lógico que é. A gente, como empresa que faz cria, a gente às vezes nunca olhou para o frigorífico. Mas a gente tem que olhar lá no frigorífico. Então, eu sempre falava assim, cara, você que faz, você foi lá conversar com o seu frigorífico da sua região para saber o que ele quer de animal? Porque não é o que o seu vizinho quer para fazer a recria, é o que o frigorífico quer. Que genética ele quer? Que animal que ele quer lá no gancho dele? Você tem que pegar isso e vou fazer voltando.
Então, ótimo, ele quer isso, então na engorda é essa, na recria é essa. Então, peraí, deixa eu projetar, então, esse animal que vai sair da minha fazenda para cumprir toda essa jornada. E aí você trouxe muito bem. Cara, a gente tem que olhar o sêmen, eu tenho que olhar esse touro, eu tenho que saber selecionar o touro. A seleção de touro, ela é tão importante, não é só simplesmente assim, cara, que DEP esse touro tem, que olho de carcaça ele tem, esse touro ele é muito bom, vendeu X mil doses. Não, isso talvez não é a maior verdade. A maior verdade é o que o seu negócio necessita pela resposta genética que você precisa. Então, acho que isso foi muito bom que você colocou, né? E a gente segue isso à risca, tá? À risca. Chega o pessoal para vender sêmen pra gente, a gente fala assim, cara, catálogo. A gente vai olhar e depois a gente conversa, porque é assim que as coisas funcionam. Tá? E Juliano, muito obrigado, tá? Para mim, como eu te falei, é uma honra estar aqui com você, de telespectador ser convidado, olha, para mim é uma honra, tá sendo um marco para mim também, tá? E como você está dando esse espaço, justamente falar assim, eu vi que tem bastantes perguntas aqui, vocês conseguem ver o Instagram da Fazenda, que a gente está aqui juntos aqui, então segue a gente lá, pode mandar todas as perguntas de vocês aqui pelo direct, tá? Tem um amigo nosso que estava aqui com a live aqui, que mandou um monte de pergunta para mim hoje, eu falo assim, vai estar tudo isso lá, se faltar alguma, cara, você me cobra aqui, eu te respondo, e as pessoas que estiverem aqui, você colocou bastante, a gente conseguiu fazer, põe lá, a gente faz, tá? E aí, indo na linha que o Juliano falou, a gente hoje, com todo esse tema que a gente criou, a gente presta consultoria, tá? A gente faz uma consultoria também, não só de cria, mas uma consultoria que abrange toda a pecuária, na visão de gestão financeira, na gestão zootécnica, gestão veterinária e reprodutiva. Então, se você tiver com alguma necessidade nesse sentido, pode nos procurar, que a gente vai tentar juntamente com você construir a melhor solução, construir o menor manejo, mas sempre olhando o que o Juliano falou aqui no começo, tá? Não é para solução momentânea, a gente vai sempre olhar eficiência e margem. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai tentar dar uma resposta para você nessa visão de consultoria nossa, olhando eficiência e margem. E aqui, a gente começa até uma consultoria de uma pergunta diferente. Às vezes, você chega para o pecuarista e faz uma pergunta para ele assim, normalmente você fala assim, quantos animais você tem, né? A gente inverte, eu quero saber quantos hectares você tem. Que a partir daí eu vou saber quantos de animais a gente vai poder fazer você ter de resultado, aumentar o seu lucro e fazer, de fato, da sua fazenda a sua empresa. A gente precisa de fazer dessas coisas. A sua fazenda tem que ser a sua empresa. Não é o seu ambiente de lazer. Não é a sua terra que você vai lá para passar um final de semana. Pode continuar sendo, mas ela também pode ser a sua empresa, pode ser algo de negócio, algo que dá resultado. Então a gente faz tudo isso, procura a gente no nosso direct aqui, lá tem nosso telefone, tem meus contatos, tá? E a gente está aqui super aberto a conversar, a contar o que a gente faz, tá? Não tem essa, vou ligar para o Gustavo, ele não vai falar, porque eles vão querer fazer conta. Não, gente, liga, a gente conversa, entendeu? Se entender que a gente tem aqui que está junto com vocês para construir, a gente vai, como a gente tem aqui vários parceiros, a gente faz tudo isso daqui, hoje a gente já está, foi para o Mato Grosso, já fomos para Minas Gerais em vários lugares, tá? Sempre nesse intuito de agregar valor à nossa pecuária brasileira. Bacana, bacana. Gente, eu agradeço todo mundo mais uma vez, estou super feliz hoje com essa live, eu acho que é uma live que a gente já está indo com uma visão mais ampla em termos de mercado, é essa a ideia da gente mesmo, a gente trabalhou até agora muito técnico, agora nós estamos indo com uma coisa mais, focando no mercado, só um minutinho aqui que a fera aqui deu uma latida. Mas e aí eu agradeço a todos, agradeço Gustavo pela oportunidade, viu, Gustavo? Foi muito bom, foi um prazer ter você aqui com a gente, uma honra. E agradeço a todo mundo aí que participou mais uma vez. E a live fica gravada, depois a gente divulga com todo mundo, passa os links para todo mundo, para vocês poderem passar para as pessoas. E uma coisa que eu tenho feito com o meu pessoal aqui, gente, é passar as lives para os nossos colaboradores assistirem. Essas lives, elas são simples, elas não têm conteúdo tão pesado. Para você ter o que discutir, conversar com o seu colaborador, tem tido um efeito muito bom, tá? Então eu recomendo a vocês. Então um grande abraço, obrigado Gustavo, obrigado a todos Juliano, que seguem a gente. E em Uberlândia, eu te espero lá em casa. Sim, tá? Nós vamos lá, com certeza. A gente continua essa conversa lá mesmo, do lado do coxo. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, obrigado a todos. Fiquem com Deus. Bom trabalho para todo mundo. Até logo.